O que de verdade é complexo para a gente é lidar com o nosso próprio mundo íntimo. Às vezes a gente até se esforça para entender o outro, aquele que convive com a gente, e entende muitas vezes, mas quantas vezes a gente não consegue se entender? Quantas vezes a gente sequer dar ouvido para os nossos sentimentos? Então, na verdade, a gente passa muito tempo, a gente desperdiça muito tempo nesse processo de negar tudo aquilo que a gente reprova em nós. Não, eu não gosto de mim, eu não aceito os meus defeitos, eu não gosto das minhas limitações e eu não vou nem me dar atenção. E isso é um grande problema, porque até parece que ignorar a existência das nossas dificuldades, dos nossos defeitos, vai ser solução para os nossos problemas. Não é, né? Então, na verdade, a gente precisa sim se conhecer, se enxergar, porque justamente esse processo de autoconhecimento, ele consiste nesse olhar interior, né? Que faz com que a gente consiga descobrir quem nós realmente somos, né? Descobrir o que nós queremos, descobrir quais são as razões, as motivações que a gente tem perante a vida. A gente vai perceber por que a gente se comporta diante da vida e das pessoas desta ou daquela maneira. E tudo isso vem desse processo de autoconhecimento, de se observar. Agora, se por um lado o autoconhecimento, né, nos possibilita desvendar esse lado negativo, a gente tem que entender que o autoconhecimento também, por outro lado, nos incentiva a buscar os meios de superar esse lado negativo. Porque, de verdade, aqui dentro nós encontramos a causa e a solução para os nossos defeitos. Então, se eu reconheço em mim os meus defeitos, eu vou ter mais direcionamento na hora de corrigi-los. E é aquilo que não tem espírita que não fale dentro do movimento espírita, que é a reforma íntima. Agora, como a gente sempre fala, porque é impossível falar de reforma íntima e não falar desse processo de autoconhecimento, isso é de tamanha importância, porque a gente só vai reformar aquilo que a gente se conscientiza de que não está legal. Então, é o primeiro passo, né, para o auto-amor, é o autoconhecimento. Eu preciso me conhecer, eu preciso me perceber. E, na verdade, embora esse processo de autoconhecimento não seja tão simples, antes de eu ser psicanalista, eu sempre fui muito a amigona que dava papo, que dava ouvidos e que os amigos buscavam para conversar, para desabafar. E aí a gente falava desse conceito de autoconhecimento. Mas é importante se conhecer, como se isso fosse algo fácil, que dependesse única e exclusivamente da pessoa. Hoje, trabalhando com isso, eu percebo o grau de dificuldade que as pessoas têm. E eu não vou falar só as pessoas como se eu estivesse fora dessa jogada, não. Porque todo psicanalista tem o seu psicanalista, né? Então, às vezes, quando eu estou, né, na minha consulta com a minha psicanalista, eu me dou conta de que ela fala coisas para mim que eu falo para os meus pacientes, mas na hora de aplicar em mim mesma, dá branco, parece que não é comigo. Mas quando ela fala, chega a dar aquela vergonha de falar assim, meu Deus, como assim? Eu falei isso ontem para o meu paciente, como enxergar isso. Então, não é um processo fácil e que muitas vezes é externa. A gente, de fato, precisa que alguém venha e acenda uma luzinha e dê um toque. Mas o primeiro passo é sempre nosso. O livre-arbítrio é sempre nosso. A decisão de falar, não, eu vou me ouvir e eu vou me observar, eu vou estudar. A Joana de Ângeles fala isso pra gente no livro Plenitude, que nós deveríamos ser estudiosos de nós mesmos. Porque realmente não é simplesmente ler de qualquer jeito, não. Nós precisamos nos estudar, porque só ler não vai dar certo, né? Precisa ser um mergulho profundo em nós mesmos. E aí o segundo passo, né, desse processo de autoamor, que o primeiro seria se conhecer, esse autoconhecimento, o segundo passo é, ao se descobrir, a gente precisa se aceitar
como nós somos, sem culpa, né? Nos aceitar como espíritos em evolução, porque de verdade nós não somos espíritos perfeitos ainda. Lembra que se nós fôssemos perfeitos, nós não estaríamos reencarnados num planeta como o planeta Terra, né? Ainda tão distantes na escala evolutiva dos mundos celestes. Nós, se fôssemos espíritos mais puros, perfeitos, estaríamos em mundos mais elevados. Muito distante ainda do objetivo final, né? E aí, o que acontece? Por nós termos dificuldade de nos aceitar, tem muitas pessoas que se desvalorizam por conta do alto nível de exigência que impõem a si mesmos, né? Porque eles não conseguem perceber que ter bons pensamentos a seu respeito pode saciar uma sede de amor que todos nós temos, todo ser humano possui. E essa sede de amor a gente fica buscando fora, fica buscando no outro, fica querendo encontrar o par perfeito, fica querendo sobrecarregar os filhos, né? Ou sufocando os pais ainda. Agora, se a gente parasse de se exigir tanto e conseguisse ter bons pensamentos e bons sentimentos a nós mesmos, talvez isso fosse o suficiente para aplacar essa sede que a gente sente de amor. Então, é imprescindível, é importantíssimo que a gente comece a prestar atenção nas críticas destrutivas que nós fazemos a nós mesmos, né? Porque ficar se criticando, ficar se acusando, isso não vai melhorar a nossa condição íntima, isso não vai fazer com que a gente acorde no dia seguinte uma pessoa muito melhor, pelo contrário. Nós vamos acabar nos sentindo culpados, né? Nós vamos acabar percebendo que essa culpa, ela não nos estimula uma conscientização equilibrada, né? E nem nos ajuda a nos levar para uma mudança de atitude. Não, ter culpa paralisa a gente. Ter culpa pelos nossos defeitos não faz a gente deixar de tê-los. Pelo contrário, faz a gente paralisar. Então, a autoaceitação consiste exatamente, né, em acatarmos as nossas reais possibilidades. Tem coisas que a gente já dá conta, tem coisas que não. Tem coisas que a gente consegue melhorar, tem coisas que não, né? Agora, a gente tem que pensar também que até que a gente consiga conquistar essa firmeza, né, nas nossas atitudes, nas nossas intenções, a gente precisa fazer uso do auto-perdão, né? Porque o auto-perdão acaba exercendo em nós uma amenização dos nossos remorsos, das nossas culpas. E auto-perdoar-se acaba que significa que a gente... Não é que a gente está justificando os nossos erros, mas significa dizer que a gente está se dando, né, uma nova chance, tá se proporcionando, né, uma nova oportunidade, de forma que se agora eu não conseguir fazer bem, mas eu me proponho a tentar novamente, eu me proponho a tentar acertar, a tentar aprender. E com isso, com essa nova oportunidade que a gente se dá através do auto-perdão, nós vamos passo a passo trabalhando a nossa melhoria interior. E não é esse o objetivo quando a gente para estudar a doutrina espírita. O grande objetivo não é a evolução, até que a gente alcance a nossa condição de espírito puro. Então, para isso, a gente precisa se auto-perdoar quando a gente não acerta de primeira. E quem disse que a gente precisa acertar de primeira? Vamos dar a segunda chance e, por que não, a terceira? É claro que cada vez a gente vai estar um pouco mais forte, a gente vai conseguir dar pequenos passos. Então, sem medo, sem preconceito, vamos nos aceitar. Mas lembrando que se aceitar não significa se acomodar naquilo que a gente é. A gente pode e deve se melhorar a cada dia. E esse processo de aceitar as nossas limitações e as nossas dificuldades também tem que servir para a gente
parar de querer atender as expectativas dos outros, porque de verdade as pessoas criam expectativas a nosso respeito que a gente não tem responsabilidade nenhuma sobre isso. Cada um com as suas expectativas, e se a pessoa se frustrar também não é culpa nossa. Por quê? Porque a gente não tinha prometido para ela nada. Então, quando a gente começa a se aceitar com as nossas limitações, parece que a gente tira um peso do nosso ombro de ter que atender. Eu tenho uma paciente que é muito engraçado, que ela chegou no consultório e a primeira sessão dela, ela foi falando as coisas, aí ela pegou e falou assim, olha, o meu motivo de ter vindo para cá é que eu tenho que aprender a lidar com a minha irritação com o tem que. Eu detesto ter que fazer alguma coisa. Se eu quiser, porque eu quero, tá tudo bem, mas eu ter que me incomoda. Me ajuda a lidar com isso? E foi muito engraçado, porque depois fluiu para tantas outras bifurcações a terapia dela, que a gente foi trabalhando, e hoje ela já está comigo há uns 7, 8 meses, e ela fala assim, nossa, Gleice, a melhor coisa que você fez por mim foi tirar o tem que, eu não tenho que nada a não ser o que eu quero. E é exatamente isso que a gente tem que parar para pensar. Claro, tudo depende do momento, do olhar. É claro que a gente vive em sociedade, a gente precisa aprender a respeitar as regras, a gente precisa aprender a conviver, né, com as regras. Agora, tem coisas que as pessoas nos impõem como uma ditadura da felicidade, eu tenho falado isso o tempo todo, e a gente engole, a gente absorve como se a gente realmente tivesse que dar conta daquilo, né? Então, é padrão dizer que só é pessoa de sucesso quem usa iPhone. Puxa, eu uso Android, então eu não sou de sucesso? Depende. O que significa sucesso para você e para essas pessoas? Ah, só é de sucesso quem tem casa na praia, casa no campo, casa... Eu não tenho, eu moro de aluguel, sabe, no bairro mais afastado da minha cidade. E aí, significa que eu não sou de sucesso? Mas vamos entrar lá na minha casa, vamos ver como é a minha casinha simples, humilde, cheia de amor, cheia de Jesus, né? Nos nossos corações, nas nossas atitudes. Será que eu não sou de sucesso? Porque eu não estou dentro do padrão de exigências dessa ditadura da felicidade? Então, quando a gente realmente começa a se conhecer e se aceitar como nós somos, como nós estamos nesse momento, consciente de que a gente precisa melhorar sim, buscar a evolução sim, como a Isabelle colocou, né? Evolução sempre. Sim, é isso mesmo. Mas, né? Que eu faça essa evolução dentro das minhas possibilidades. Não para ficar atendendo a demanda que os outros... Porque às vezes, sabe, por exemplo, essa questão das pessoas falarem... isso mesmo, Renata... não sabemos ver felicidade nas pequenas coisas, e normalmente são as pequenas coisas que fazem as marcas mais profundas nos nossos corações. Então, às vezes a gente acaba entrando nessa neura de atender a demanda da sociedade, do que a sociedade espera da gente, e a gente deixa de viver o que a gente tem de mais precioso, que é o momento presente. Eu gosto muito quando as pessoas falam, né, que o momento presente é um presente de Deus, porque é a oportunidade que nós temos agora de fazer algo de bom para nós, para os outros. Então, quando a gente fica querendo atender essa demanda, a gente está sempre focado lá na frente, na próxima conquista, na próxima compra, no próximo consumismo. E aí o tempo passa, e quando a gente se dá conta, o presente já foi, já é passado, e a gente lamenta. Quantas pessoas falam, eu era feliz e não sabia. Não sabia, porque você estava focada muito no futuro.